Em maio, o site The Intercept Brasil publicou conversas atribuídas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, então juiz federal, e o procurador Deltan Dallagnol. Segundo o site de notícias, as mensagens foram divulgadas por uma fonte que pediu sigilo. Para o ministro Moro, as mensagens mostradas até agora são completamente normais, embora ele tenha afirmado que não pode reconhecer a autenticidade do material revelado pelo site. E suspeita que as invasões de celulares de procuradores e juízes tenham sido obra de um grupo criminoso. No Advocacy de hoje, nós vamos tratar sobre os aspectos legais e éticos da interceptação de mensagens do ex-juiz, Sérgio Moro, e eu vou contar com a sua companhia nessa conversa. A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba rebateu a reportagem dizendo que seus membros foram vítimas de uma ação criminosa de um hacker, que praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes, e que as conversas teriam sido obtidas de maneira ilegal. Por outro lado, o The Intercept Brasil refuta a informação de que o material teria sido obtido através de um hacker e se limita a dizer que teve acesso às conversas por meio de uma fonte não identificada antes dos ataques. Para falar sobre a interceptação de mensagens do ex-juiz Sérgio Moro, quais os aspectos legais, éticos e tecnológicos, eu recebo o advogado especialista em direito digital Alexandre Ateniense. Também recebo o advogado especialista em direito penal e vice-presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB Minas Gerais, doutora Paula Dumont. Doutora Paula, doutor Alexandre, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco nesse programa, que está no momento agora, né? Está pautado pela mídia. Está pautado pela mídia. Exatamente, um tema muito caro para a democracia, ainda mais no processo penal. É verdade. Bom, mas eu queria começar aqui perguntando para o doutor Alexandre, o que são interceptações de mensagens, doutor? Assim, que tecnologia é essa? O senhor que trabalha aí com direito digital, tecnologia... Pois é, considerando que a mensagem, no caso desse aplicativo Telegram, é uma mensagem de caráter privado, a interceptação visa a presença de um intermediário que consegue obter informações entre o remetente e o destinatário. Alguns softwares de mensagem privada, o mais comum inclusive entre os brasileiros, que é o WhatsApp, ele tem uma criptografia que impede que ocorra o que, no jargão técnico, significa o homem no meio da conversa de duas pessoas. E no Telegram, que é o aplicativo que foi interceptado, não existe essa criptografia. Então, isso é uma vulnerabilidade tecnológica muito grande e, consequentemente, dá margem para que esse tipo de ataque de fato ocorra e mais, que as mensagens possam vir a ser editadas sem deixar vestígio. Antes de entrar em detalhes sobre os fatos, a gente tem que levar muito em consideração esses aspectos técnicos. Sim. Porque, veja, nós temos fatos de parte a parte. O Intercept revela os fatos, a força-tarefa revela que foi invadida, mas o que importa mesmo, para que eu, como advogado na área de direito digital, professor dessa área, desse assunto de provas digitais, é o seguinte, é a análise dos metadados. Metadados são dados sobre dados. Se nós tiramos uma foto sua aqui agora, o seu telefone celular registra 10 metadados. O dia, a hora, a localização geográfica, a densidade da luz, o modelo do seu aparelho. Veja, em nenhum momento, de parte a parte, foi revelado os metadados. Os metadados, sim, serão a chave para descortinar a investigação se houve ou não hacker, se a informação é ou não é íntegra. Mas percebo que, de parte a parte, existe uma vontade muito grande de não revelar. E que formasse o convencimento de que os fatos são realmente verdadeiros, tanto em relação à interceptação quanto à questão do conteúdo em si, porque qualquer situação como essa, na parte de quem revelou, poderia, sim, constituir um crime. Enquanto que do lado da força-tarefa,
nós temos hoje uma investigação em andamento para poder, através dos metadados, chegar à origem de quem eventualmente teria supostamente invadido. Agora, mas tudo bem, assim, sem adentrar alguns outros aspectos do direito, o direito brasileiro prevê, de alguma forma, como se poderia se dar a utilização, digamos, em tecnologia dessa natureza, troca de mensagens, esses aplicativos. O direito brasileiro regula isso, né? E mais, é uma conversa privada. Não teria também uma responsabilidade dos aplicativos de garantir a segurança? Eu vou fazer uma analogia aqui, talvez um pouco grosseira, mas eu utilizo o sistema de correio para mandar uma carta para a doutora Paula. Se há uma invasão, se há uma adulteração do conteúdo, os correios, digamos, não teria que responder também por eventual dano causado e até investigar se isso realmente ocorreu ou não? Concluo. Dá para fazer essa analogia só para facilitar para os nossos telespectadores o que seria essa invasão no aplicativo? Ou seja, a lei poderia dizer que também o aplicativo é responsável, pode responder e também pode ajudar a investigar a veracidade da informação e se houve adulteração ou não? Eu acho que a doutora Paula, como é advogada na área de direito penal, sabe muito bem que o direito penal não admite analogia. Então, violação de correspondência é violação de correspondência, não é violação de e-mail ou de mensagens privadas. São coisas completamente diferentes. Então, a lei brasileira, especificamente em relação a mensagens privadas, não tem nada prevendo. Eu acho que o debate aí inicialmente é quanto à prova. Essa prova é lícita ou ilícita? Ela é íntegra ou não é? Agora, o que mais se aproxima na legislação brasileira atual é a lei Carolina Dickmann, de acesso não autorizado a sistemas. Mas é uma lei que, na época, foi muito favorável ao governo, que é o primeiro que viola todos esses tipos de situações. Então, nessa lei, nós temos que considerar como crime um somatório de 3 situações. O acesso não autorizado a um dispositivo, a burla de um dispositivo que vedaria esse acesso a terceiros e a obtenção do dado. A obtenção do dado é acessar o dado e revelar a alguém. E ainda, com o interesse de obter vantagens para si próprio. Então, você imagina, são várias premissas que, se você falha em uma, não é crime. Então, há uma lacuna, sim, na legislação brasileira, e isso é somar com o amparo da Constituição de que é inviolável a privacidade das pessoas, artigo 5º da Constituição, e também é vedado anonimato. Agora, doutora Paula, eu só quero aqui falando assim, a analogia quando eu mencionei não foi do aspecto jurídico penal, mas de fatos, até para facilitar ali para quem nos acompanha, porque às vezes não lida com essa tecnologia, fala, é uma mensagem que alguém mandou para o outro e no meio do caminho alguém invadiu. Né? Por isso aí a sugestão de analogia de fatos apenas para explicar o fato e a pessoa entender que havia tido... exatamente, não a questão do direito penal especificamente. Mas volta a pergunta aqui para a senhora. O que tem no direito especificamente que poderia regular isso? E também pergunto, não teria também que o aplicativo ou responder ou até mesmo ajudar a esclarecer isso? Não sei se está vendo isso no momento. Como eu entendo um pouco assim dessa sua analogia e até a forma de tentar explicar aqui para os ouvintes. O que acontece? O direito penal, ele vai de acordo com a sociedade, com o tipo da necessidade ali que ele precisa de regulamentar. Então, a Constituição, ela, né, como bem trouxe o doutor Alexandre, ela realmente tem uma previsão aí do sigilo, né, das comunicações, mas não havia uma previsão tão grande assim em relação às mensagens, ao próprio desenvolvimento da tecnologia. Então, antes existia assim, um cuidado mesmo na troca de cartas, na troca de telegramas e todos esses outros meios que eram utilizados. Mas o direito ele não conseguiu acompanhar todo esse desenvolvimento, ele não conseguiu trazer essa parte tecnológica. Então, o fato social é muito dinâmico, exatamente, né? é muito dinâmico, é tudo muito rápido. Então, assim, não existe hoje uma previsão
dentro da legislação penal, porque o que ela precisa de ser? Ela é justamente para evitar uma atuação abusiva, ela precisa de limitar. Então, o tipo ou crime, ele precisa ser muito bem descrito. Sim. Então, todos os elementos, eles têm que, de alguma forma, se encaixar dentro daquela descrição. Exatamente. Se hoje nós mudarmos a questão das mensagens, né, por telefone para carta, isso não é possível, porque o tipo penal, por exemplo, dispõe sobre os elementos descritos. Então, hoje não é viável fazer essa interpretação, até mesmo pelo princípio da legalidade, que é um respaldo aí para todos os cidadãos. James, me recordo agora de uma situação recente que nós tivemos, que foi um caso lá do juiz de Lagarto, no interior de Sergipe, que, em busca de uma investigação de uma organização criminosa de tráfico de drogas, quis interceptar a mensagem de aparelhos celulares em busca de informações. Então, houve ação contra o WhatsApp, que é do grupo econômico do Facebook. A ordem foi concedida, mas o Facebook, o WhatsApp, não quiseram cumprir isso. Eu, inclusive, participei de uma audiência pública representando a OAB em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, comandada pelo ministro Fachin e a Rosa Weber. E lá esteve o fundador do WhatsApp, que garantiu perante os ministros que a informação ali é inviolável, não tem menor condição de ter um terceiro que intercepte. Se for me perguntar... Não, mas aí é em razão da tecnologia, sim, né? Sim, se for me perguntar se eu acredito, eu falo para você, não acredito. Não, se invadir o sistema do Pentágono, exatamente, o que é que não seria invadido? Não existe segurança 100%. Não existe. Próximo de... Né? Até a maior empresa que tem o maior número de profissionais na área de segurança da informação, que é a NSA, foi vítima do Edward Snowden, que vazou os dados. Então, todo mundo é alvo. Todo mundo é alvo. Agora, eu perguntei aqui anteriormente, aqui no finalzinho desse bloco, não é com relação especificamente ao caso que nós estamos tratando, que é o que está na mídia, que está na imprensa brasileira agora no momento. Mas, especificamente, a senhora disse que não há um tipo penal específico, né? Só lembrando que... Aliás, deixa eu até aproveitar aqui e perguntar para a doutora Paula, para se falar que tem um crime, tem que ter o tipo penal, tem que ter autoria, a comprovação disso. Tem que ter elementos que indiquem a materialidade Sim. e os indícios para dar início a um processo penal. Mas para a configuração de um crime, eu preciso da materialidade, da autoria, que não exista nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Aquele fato ele tem que ser punível, ele tem que estar em desacordo com a lei e a pessoa que vai responder esse crime, ele precisa ser culpável de alguma forma. Então, assim, tem alguma escusa de alguma doença, de algo desse tipo. Entende? Mas no caso do crime, especificamente, a lei tem que dizer isso é crime, né? Exatamente. Tem que vir totalmente descrito no texto da lei. Matar alguém, basicamente. Nós vamos voltar aqui, mas vamos fazer uma pausa no nosso debate. Te convido a se posicionar sobre o assunto, este assunto, inclusive, em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Advocacy. Hoje estamos falando sobre a interceptação de mensagens do ex-juiz Sérgio Moro. Quais seus aspectos legais, éticos e tecnológicos? Eu recebo o advogado especialista em direito digital Alexandre Ateniense e advogado especialista em direito penal e vice-presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB-MG, doutora Paula Dumont. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615. Mas voltando aqui, encerramos o bloco anterior falando sobre os elementos do crime e etc. E eu perguntaria, assim, a opinião de vocês, poderia dizer que há algum tipo penal nessa ação, digamos, dos hackers, de interceptar mensagem, divulgar mensagem, etc. Na leitura de vocês, como que é isso? Nesse caso específico, pelos fatos revelados até o momento, eu entendo que nós não temos tipo penal algum. Nós temos, sim, a possibilidade de ter repercussão na área civil, se isso revelar algum tipo de dano à pessoa, mas dano também não se presume, tem que se comprovar a extensão, né? Então, o que se aproximaria, mas não encaixa, é a lei Carolina Dickmann, aprovada recentemente, que você tem que acessar um dispositivo informático, burlar um dispositivo de segurança, obter o dado e ainda ter vantagem ilícita.
essa vantagem ilícita, nesse caso, não se encaixa. É por isso, então, que o tipo penal não está configurado, do meu ponto de vista. É mesmo, doutora? Como bem, né, disse a doutora Alexandre, eu vejo assim, as coisas estão muito incipientes, Sim. muito recentes, nós não temos total acesso, nós não sabemos o que foi divulgado até o momento e se foi mesmo uma ação de invasão ali para obtenção dessas informações. Certo. Mas caso tenha sido realmente o que se aproxima bastante, mas também vejo assim que não há uma previsão de tipo penal com a descrição de todos os elementos, seria realmente esse do 154A, que foi aí apelidado, né, da Lei Carolina Dickmann, em razão da invasão de um dispositivo, que aí tem que ter uma finalidade específica, que é essa obtenção dessa vantagem ilícita, né? Geralmente essas vantagens, elas são entendidas como uma vantagem financeira. Fraudes bancárias, por exemplo. Exatamente. Eu não sei, assim, eu entendo que talvez não se encaixaria até mesmo pela legalidade, de precisar realmente de preencher todos os elementos do tipo penal. Sobre outro aspecto, James, é bom dizer o seguinte, que um fato como esse tem 2 tribunais. Tem o Tribunal da Justiça e tem o Tribunal da Internet. Então, nós temos que ver no Tribunal da Internet se há condenação ou não dos envolvidos. Que, aliás, às vezes é pior do que o da Justiça. Muito mais. Os efeitos são muito mais danosos do que a Justiça. Que, aliás, é uma condenação que muitas vezes não, em geral vem antes, porque já se condenou. Verdade. E que muitas vezes no Poder Judiciário não se configura, né? Só que o dano causado com a condenação exatamente isso. Da divulgação já mais correu. grave, Olha, muito mais grave. A gente que lida com esses problemas todo dia, a gente sabe o seguinte, que um tema como esse tem 2 viés. O viés jurídico e da comunicação. Então, da comunicação, como é? Isso formou o convencimento ou não das pessoas que foram alvo desse tipo de mensagens, etc. Esse é o Tribunal da Internet. Agora, para não parecer que nós ficamos à mercê de alguém invadir as nossas mensagens e não dar em nada, ou seja, não tem um tipo penal ainda que possa configurar e aí a pessoa responder, acho que é interessante lembrar, né, doutora, se isso não se configura dessa maneira, o dano civil, que pode haver um dano civil, né? E aí a pessoa tem que reparar. Ela pode não responder ao processo criminal, mas não impede, como você disse, Alexandre, comprovado os elementos ali, a causalidade, o fato, o dano, etc., ele responder por um dano civil. Exatamente. Tem uma situação muito interessante. De repente, o ato em si de invadir, ele não é tipificado, mas a consequência pode virar um crime. Por exemplo, um funcionário de uma empresa teve o seu e-mail invadido pelo administrador, né, da empresa. Esse ato, ele é possível, ele é lícito ou ilícito? A prova que ele vai fazer em relação a isso. Se ele está revelando ao público uma informação da esfera privada do empregado, essa prova é ilícita. Agora, se ele invade para poder identificar que o empregado estaria distribuindo informações sigilosas na empresa, isso já é um crime. Exatamente. Então assim, a consequência é que, de repente, pode ser punido, não o ato em si de invadir. E isso também pode repercutir também num crime contra a honra, né? Isso toma uma proporção muito grande. E aí tem uns impactos também na questão da reparação civil. Às vezes não se confirma todo um tipo penal, mas não deixa de ter impacto em outras áreas. Ou também pode surgir um outro tipo penal em decorrência disso, seja esse crime contra a honra, seja a divulgação de um sigilo profissional, ou em razão, por exemplo, até de uma notícia que tem um interesse público relevante, tem até uma questão do aumento de pena, mas aí precisaria realmente de ter todos os elementos e a gente trabalhar com um caso específico para dizer que aquilo ali realmente é um crime. Agora, é uma coisa que também, muitas vezes, a pessoa que não é da área do direito não entende. Por que tem uma prova e ela não serve? Por que essa prova não é idônea? Por que a prova... O que é a prova que pode ser utilizada no processo penal e a que não pode? Por que não pode, doutora? Perfeito. Essa pergunta, assim, ela é excelente e é o que eu disse. Custa muito caro a democracia hoje. O processo penal, ele existe justamente para limitar o poder do Estado. Ele vem justamente para fazer com que o Estado não use de uma prerrogativa, de uma força que ele tem, e, ao mesmo tempo, ele garante ao cidadão que todo procedimento criminal que ele vai ser submetido seja aí respaldado pelos direitos, pela garantia fundamental que até a própria Constituição prevê. Então, nesse momento, existe uma previsão legal que não pode ser
violado, né, esses direitos fundamentais. E dentro dessa violação está aí o devido processo legal, está a questão da paridade de armas, quer dizer que a defesa e a acusação eles têm que agir de uma maneira, num pé de igualdade muito grande. E a partir disso tudo surge, então, um processo que leva ao magistrado elementos para poder decidir. E essa decisão ela vai ser fundamentada nessas provas. Então, essas provas elas precisam seguir todo um rito legislativo, com toda uma previsão legal para ela ser considerada ali na questão da avaliação. Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com o bem mais relevante da pessoa. A gente está trabalhando com liberdade, no final das contas. Então, assim, para que aquela prova leve à condenação e à restrição de liberdade de alguém, ela precisa de ter uma garantia que ela passou por todo um procedimento para comprovar até mesmo a lisura, né, a própria segurança para levar à condenação ou não de uma pessoa, até mesmo para uma absolvição. Sim. Então, o que hoje vem sendo muito discutido poderia um juiz, né, de alguma forma ter uma relação de promiscuidade, né, no sentido de ultrapassar a função dele de julgador, né, combinar de alguma forma, conversar, antecipar uma tese, dar uma dica em relação ali, uma arguição, né, de uma procuradora num procedimento criminal que posteriormente levou a uma condenação, inclusive com questões políticas, né, que estão ali muito em torno de alguma forma. Eu entendo que realmente não é uma função do magistrado. O magistrado está justamente para decidir de acordo com o que as partes produzirem. Né? Então, assim, hoje, a prova lícita, ela pode ser utilizada para uma condenação. A prova ilícita e as provas que derivam dessa prova ilícita, né, elas realmente não podem ser utilizadas. Isso é uma garantia, é um respaldo. Nós falamos, eu quero ainda falar um pouco mais sobre esses aspectos, porque eu acho que eles são muito relevantes, não só para, aliás, não é nem para questão política, porque essa eu acho que tem que deixar de lado quando se fala do direito e a aplicação dele, a segurança jurídica, de uma forma em geral. Mas eu queria, antes, fazer uma pergunta aqui para o Alexandre. É possível adulterar? Você falou aí mais rapidamente, assim, e começou também falando, essas mensagens, por exemplo, áudio, a mensagem de texto, é possível adulterar isso pelo seu conhecimento aí na área da tecnologia? Sem dúvida que é possível. E que consequentemente pode alterar o resultado de um processo, né? O julgamento, seja de que área for. Olha, há a possibilidade, sim, de alterar sem deixar vestígio. Se a gente considerar, por exemplo, uma mensagem textual, como uma troca de e-mails, por exemplo, ou um documento assinado digitalmente com o uso de assinatura sem ser com certificado digital, isso é possível. Você acha que é possível adulterar totalmente sem deixar vestígio? Sim, acho que sim. A única forma de, talvez, sistemicamente dificultar essa situação é o uso do recurso da criptografia assimétrica. O que é isso? Hoje nós temos no Brasil uma medida provisória 2200 que dá validade ao documento digital desde que ele seja assinado com certificado digital. Por quê? Porque o certificado digital, ele criptografa. E quando ele criptografa, ele está querendo dizer o seguinte, que ele embaralha, cada documento é um emaranhado de 0 a 1 dados. Se ele criptografa, qualquer tentativa de adulterar um espaço em branco que seja, já vai revelar que esse documento foi alterado. Isso é um aspecto sistêmico fácil de resolver. Quando não existe o uso da criptografia, tudo é possível editar. Te digo, inclusive, um caso muito avançado que recentemente está acontecendo, que é decorrente de inúmeras fake news. Já estamos agora tendo a fase do deepfake. Deepfake é pegar um vídeo de uma pessoa e conseguir fazer uma edição com a mesma voz dela, como se ela estivesse dizendo uma coisa totalmente diferente do que foi aquele trecho narrado dentro de um vídeo. Tá, mas aí de uma forma bem muito perfeita, né? Porque assim, é comum você pegar um time de futebol. Outro dia eu recebi da ministra Angela Merkel e o áudio que colocaram era falando sobre um clube de futebol. Quer dizer, isso fica grosseiro também. Mas então, eu estou falando algo mais elaborado. Mais elaborado e com a intenção realmente não de fazer uma paródia, mas sim de fazer uma fake news.
Como a fake news hoje está proliferando em todos os aspectos da sociedade, modificando inclusive destinos políticos do país, como é o caso do Brexit, né? Isso cada vez mais é um instrumento. Sim. E a tecnologia tem lá os seus recursos sistêmicos de proteção, mas você pode ter certeza. Eu não acredito nada. Se você quiser hoje fazer a preservação de uma informação íntegra, você tem que realmente fazer, por exemplo... Pessoalmente, ou então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando tem um incidente de segurança, uma fraude bancária, etc., é fazer uma ata notarial. Então, nós vamos até um cartório para poder fazer o registro, simulando aquele acesso, para poder o tabelião que tem fé pública falar, realmente, acessei no tal dia lá e essa informação lá constava. Recentemente, agora, nós estamos fazendo até um expediente diferente, que é capturar a tela e armazenar em blockchain, com a chancela do oficial de cartório, do tabelião de notas. Então, são recursos que a gente está tendo a cada dia que também ajudam. Mas jamais eu vou lhe dizer que 100% é impossível de ter adulteração sem deixar vestígio. Verdade. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas antes, quer participar do Advocacy? Mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre a interceptação de mensagens do ex-juiz Sérgio Moro. Quais são os aspectos legais, éticos e tecnológicos? Para essa conversa, eu recebo o advogado especialista em Direito Digital, Alexandre Ateniense. Também recebo a doutora Paula Dumont, que é especialista em Direito Penal e vice-presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB-MG. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615. Bom, vamos voltar aqui a esse tema e não podemos deixar de falar alguns aspectos específicos do fato que nós estamos vivendo, né? Então, falamos aí sobre a possibilidade de interceptação, é crime, não é, dos hackers e etc. Mas e o fato em si? Por exemplo, não deveria se apurar ou instaurar uma investigação se essas mensagens são verdadeiras ou não, no sentido de se apurar se o ato ou o fato trouxe alguma consequência para o processo ou algum processo, deixando de lado qualquer aspecto político que isso possa ter, algum reflexo político, mas provado que hoje houve conversa entre juiz e Ministério Público, isso não deveria também ser apurado? Se houve aquela conversa, da forma como vem sendo divulgada, se isso aconteceu, é aquele mesmo papel, tem reflexo no direito, sanção administrativa para o Ministério Público, para o juiz, etc. Como é que vocês estão vendo aí esse emaranhado de informações que nós estamos recebendo neste momento? Como a gente estava aqui conversando, né? É tudo muito incipiente, nós não temos acesso ainda aos autos, nós não sabemos de todas as informações, nós não temos nem certeza ainda se essas informações foram hackeadas ou não, se elas foram divulgadas por um terceiro ou por algum integrante de algum grupo, até mesmo para identificar de onde vieram essas informações. Isso nós não sabemos. Então, o que nós podemos fazer é trabalhar com possibilidades, hipóteses, aqui nós vamos conjecturar, literalmente, né? Então, o que nós podemos pensar é o seguinte, essas conversas, de alguma forma, elas podem indicar uma quebra de imparcialidade. Sim. E que vai ter uma repercussão, sim, nos processos penais que foram julgados aí agora, então, pelo ministro Sérgio Moro. À época, ele foi o juiz da Lava Jato, em Curitiba, e se realmente ficar demonstrado por uma investigação criminal que houve realmente uma quebra de imparcialidade, uma conjectura, uma relação bem promíscua mesmo entre o Ministério Público, que de alguma forma eles articularam ou praticaram algum crime, por exemplo, uma prevaricação, que é praticar ou deixar de praticar algum ato em razão de algum sentimento pessoal ou por uma questão política, ou a violação de algum princípio da administração pública, porque, querendo ou não, são agentes públicos, né? E aí a gente está caminhando para um administrativo e até mesmo para uma improbidade administrativa, realmente é necessário uma apuração
para que depois eles possam ser punidos se realmente ficar demonstrado. E para isso é necessário que se cumpra todo o devido processo legal, todo o procedimento, com todas essas garantias, né, que nós já falamos aqui de alguma forma que precisam ser preservadas. Mas isso tudo ainda está muito... Não, mas desculpa, doutora, Sim? mas assim, independentemente de se provar a questão das mensagens de hacker, etc. Claro. Por exemplo, a questão posta é... o juiz não pode, então, digamos assim, traçar uma estratégia com o Ministério Público. Por que não com o Ministério Público? O Ministério Público, nesse caso, Sim. não é... Eu estou fazendo uma pergunta aqui para esclarecer muito, de maneira assim, bem superficial. Porque não com qualquer parte do processo. Não, pois é, exatamente. Exatamente. Mas só para esclarecer aqui, para quem às vezes não conhece o direito, porque assim, mas o Ministério Público não é advogado. Exato. Ele é do Estado. Então, não seria o Estado, na sua função de investigar, não poderia o juiz traçar essa estratégia com o promotor, com o procurador da República, para chegar ao resultado? Não, isso... Neste caso, ele é Sim. uma parte comum como advogado? Sim. Qual que é a diferença disso? O que acontece? As pessoas, às vezes, elas precisam, né, de serem informadas mesmo que o Ministério Público não faz parte do Judiciário. Cada uma tem a sua... Cada pessoa ali, cada membro tem a sua atividade muito bem definida. Certo. O Ministério Público, seja aí através de um promotor ou de um procurador, ele tem a função de investigar na parte do processo penal. Ele pode investigar, mas ele tem a função de acusar. Ou seja, ele vai juntar todos aqueles elementos de convicção, que ele vai entender ele pela prática de um crime ou também de uma autoria, e vai promover a acusação. O juiz, né, ele tem a função de fazer a análise de legalidade e de fazer com que toda a regra processual seja cumprida. Então, todos, eles têm as funções totalmente diferentes. É o que nós chamamos hoje de sistema, elementos de um sistema acusatório. Eles não se confundem, eles não podem se misturar. Até porque, se o juiz ele começa de alguma forma a articular, ou ele tem uma linha assim, já de alguma forma alinhada, né, com o promotor, aquilo ali ele acaba perdendo todo o tato que ele tem para poder avaliar. Inclusive também com a defesa. Vamos pensar de uma outra forma. São pessoas que, de alguma forma, tanto o Ministério Público quanto a defesa apresentam as suas versões para que o magistrado decida. Se de alguma forma ele já tem uma indicação para um lado ou para outro, ele não vai conseguir avaliar de uma maneira equilibrada, neutra. Ele perde imparcialidade, Exatamente. digamos. Exatamente. Agora, porque uma outra questão que é colocada é a seguinte: não, mas o juiz pode receber o promotor, o procurador da República, o advogado. Isso é comum no exercício da advocacia. Muito, é conhecido essencial, como despachar. Essencial, né? Exatamente. Não há nenhum problema nisso. Não, nada impede que o magistrado ele receba as partes, seja aí os advogados, seja os procuradores ou os promotores. Ele tem que ser cordial mesmo, não só para uma norma social, mas a própria legislação também informa Tem desembargador isso. no Tribunal de Justiça, por exemplo, que não aceita que se faça despacho com ele se não tiver o advogado da parte contrária. Exatamente. Agora, a grande maioria não. Ontem mesmo eu estava despachando com um desembargador no seu gabinete no tribunal e esse assunto foi colocado em tela. E na visão dele, ele repetiu dizendo, olha, veja o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos conversando sobre um caso. Nada vai de garantir que eu vou julgar a seu favor. E na visão dele, no fato em si, não houve qualquer tipo de ultrapassagem em relação a essa combinação. Mas eu volto a dizer... Não, mas doutor, mas espera aí. Até onde eu vi, eu não acompanhei as mensagens todas, mas até onde eu vi, por exemplo, se o juiz fala, olha, é como se o juiz virasse para mim, eu tenho advogados no meu escritório, e ele fala assim, não manda fulano de tal, porque ele não é bom de audiência, vai prejudicar o seu trabalho. Agora, então, isso não configuraria, por exemplo, uma imparcialidade, um alinhamento de estratégia? É verdade, é justamente... Agora, mas o que eu estou tentando... Eu digo, não estou fazendo julgamento já do caso, é que de mensagem que foi divulgada, está se colocando isso. Se a mensagem foi adulterada ou não, também tem que ser agora, né? assim, claro. Genericamente falando, você está coberto de razão. Eu estou falando em tese, evidentemente. Exatamente, com a própria posição da doutora Paola. Agora, se a gente for contextualizar em cima daquele fato, nós não podemos, em hipótese alguma, nos desgarrar da situação de que ali é prova digital. Tudo que aconteceu ali é plataforma digital. Então, a prova é técnica. Então, nós estamos tendo hoje só fatos.
eu fiquei... Não, desculpa, esclareça o que você está chamando de que aquilo ali o quê? Quais fatos? Do processo em si ou essa atribuição dessa conversa aí entre os agentes? Fatos em relação à questão de interceptar e revelar okay. aquele teor das mensagens. Okay. E fato, a revelação da Força-Tarefa de que seus dispositivos móveis, celulares, foram invadidos. Tudo certo. Isso é fato. Okay. Para mim, então, que sou inclusive perito dessa área de tecnologia da informação, eu tenho que analisar com elementos técnicos que não vieram a público. Certo. Se virão, só o tempo vai dizer. Então, a forma de analisar a validade de uma prova no mundo analógico é totalmente diferente do mundo digital. Sim. Então, se é propositado ou não, por omissão de fonte propositada, ou porque não vou revelar porque eu estou ainda investigando para poder chegar com elementos inequívocos de autoria, isso o tempo vai dizer. Então, eu fiquei com muita vontade de escrever a respeito desse assunto, logo depois que o assunto saiu na mídia, mas eu falei, não vou escrever. Por quê? Porque a internet não é escrita a lápis. Se eu coloco meu ponto de vista em qualquer artigo, amanhã eu posso estar dando um atestado de achismo, de dedução, etc. e tal. Então, a gente não pode precipitar. Nós estamos simplesmente tratando de fatos. Nós não temos provas robustas. Se a gente quiser forçar muito a barra, a gente podia falar assim, não, mas você tem uma prova do contexto. Que se for analisar cronologicamente falando, a relação de causa e efeito do que se conversou na troca de mensagens com o que de fato aconteceu, talvez sim pudesse dar margem para poder fazer uma interpretação e punição nessa situação de avanço do juiz em sua imparcialidade. Mas isso não dá para poder constatar se você não vence a barreira de tornar a prova gerada em formato digital íntegra. Ok, mas olha só, mas pode não ser essa a única prova. Eu também estou fazendo juízo de valor ou de desvalor. Exatamente, eu acho que o seu ponto de vista é certíssimo. De outras provas. Se a prova é inidônea, há que ter outras, né? Essa prova digital aí, ela não é a bala de prata que vai resolver os problemas, de forma alguma. Se ela puder ser cotejada com outras provas, aí eu concordo com você. Você pode até não ter criptografia, não pode ter nada. Você pode ter simplesmente aquela captura ali. Mas se surgirem novos elementos de prova, aí realmente pode formar um convencimento. Inclusive, com esses novos elementos de prova, eles sim vão dar um embasamento para o início de uma investigação criminal ou para uma questão administrativa. Que é onde eu queria chegar, Exatamente. doutora. Esses pontos, considerando que nós estamos falando de alguma prova que não seja lícita, que não tenha seguido aí todos os trâmites que a legislação prevê, ela não pode ser utilizada em desfavor hoje para indicar uma conduta que não foi... Abriu inquérito. Exatamente. Abriu inquérito. Não, mas aí eu quero chegar. Por que abrir o inquérito? Precisaria de ter provas íntegras. ou, por exemplo, já há uma informação, digamos assim, não há nenhuma representação, não há nada, há uma informação desse comportamento. Porque há que se abrir para apurar se hackeou, alterou, adulterou, vai ter que investigar. Mas, paralelo a isso, também não teria que ver para saber, investigar para saber se os agentes públicos não terão cometido uma ilegalidade? O que se precisa para iniciar essa investigação? Essa pergunta é extremamente pertinente, porque hoje, na nossa legislação, a prova ilícita ela pode ser utilizada a favor de um réu. Ou seja, nos procedimentos, assim, que se ficar realmente demonstrado que o juiz ele agiu... A ilícita. Ela pode ser utilizada até mesmo para uma absolvição, no caso de uma avaliação de um recurso ou até mesmo de uma revisão. Mas essa prova ilícita, ela não pode ser utilizada para dar início a uma investigação. Inclusive, perdão, desculpa. Sim, mas ela não pode ser utilizada para dar início a uma investigação criminal ou ser utilizada para uma acusação. Porque se for para beneficiar, sim. Agora, se for para violar algum direito, alguma outra garantia, não, ela realmente não pode. Precisaria, então, de ter um outro elemento ou alguma outra prova, algum outro indício, ou algum, por exemplo, algum outro procedimento investigatório que utilize de outros elementos para justificar uma investigação, para poder abrir um inquérito ou um procedimento administrativo. Então, assim, só para a gente fechar essa questão, a prova ilícita, ela pode ser utilizada para benefício, agora não para violar uma garantia que diz respeito ao cidadão, à pessoa, seja ele o ministro, sejamos terceiros, nós, qualquer cidadão, realmente. Na prova digital, nós temos dois elementos que são essenciais para que se torne ilícita.
Primeiro, que a mensagem seja íntegra, ou seja, que você garanta que a mensagem não foi editada sem deixar vestígio. Segundo, prova inequívoca de autoria. Então, como é que você consegue dar robustez a esses dois itens? Então, no digital é assim. Se por acaso não consegue, você não vai adiante, conforme a doutora Paula mencionou, de fazer a instauração de qualquer inquérito. Agora, de qualquer forma, assim, se é exemplo de um cidadão comum. Se me atribuem um ato ilícito, um ato delituoso qualquer, e alguém vai à delegacia e fala, o James fez isso. O delegado vai ter que instaurar um inquérito, nem que seja para chegar à conclusão de que eu não fiz nada, que não tem provas, ou que a prova é ilícita, digamos. Sim. Aí eu volto aqui para isso. Estamos aqui já acabando o programa, estamos só num minutinho, mas só para perguntar, tem algum procedimento instaurado, é do conhecimento de vocês hoje, para investigação, se houve ou não essa confusão de papéis, digamos assim, entre Ministério Público e Judiciário neste caso, ou não ainda? Inicialmente, né, nós já falávamos um pouco sobre o procedimento do CNJ, que seria o responsável aí por apurar, então, o ministro da Justiça, que à época era o juiz. Era o juiz. Exatamente. Só que esse procedimento ele foi arquivado, porque ele foi considerado como juiz, mero inconformismo. E ele também não é mais juiz. Então, ele perdeu essa atribuição de ser investigado ou, né, de alguma forma, avaliado pelo CNJ. Em contrapé, a gente tem o CNMP, que seria o órgão ali responsável por cuidar das atribuições do Ministério Público. E aqui, no caso, a gente está falando do líder, que seria, né, líder de toda a operação, que seria o Deltan. E já existe, sim, um procedimento instaurado para poder apurar. Gente, obrigado. Nós, assim, terminamos, acabou aqui o nosso tempo, tanta coisa para falar. Obrigado, doutora. Obrigada, eu. Obrigado, doutor, pela participação brilhante de vocês nesse tema tão contemporâneo. E nós chegamos aqui ao final desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. E eu te aguardo no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.